Bom, pessoas do meu Brasil. Agora a gente vai falar com o Wendel. Olha lá, menino bonito. Alguém já conhece o Wendel? Quem conhece, levanta a mão. Ele é bem ativo na comunidade Open Source. Só que, felizmente, né, o Wendel? Felizmente ele foi transferido lá para Portugal. Ele está trabalhando lá. E muitos desenvolvedores querem saber como ir para fora, como conseguir uma oportunidade, e a gente está fazendo o evento de Laravel, nada mais do que chamar o cara que foi para fora programando em Laravel, certo? Então, ele vai falar um pouquinho sobre carreira, tal. A gente vai fazer. Quem tiver pergunta pode levantar a mão que a gente leva o microfone. E dessa vez tem uma coisa especial. Cadê? Tá com o microfone aí, Marco? Pega o microfone. Tem o microfone aí? O que a gente vai dar? A primeira pergunta aqui. Quem fizer a primeira pergunta vai receber o quê? Bom, quem fizer a primeira pergunta aí vai receber uma camiseta aqui do PHP mais IMA. PHP mais IMA. Foi um evento que o PHP SP realizou em Campinas. Alguém de Campinas aqui? Uia. Quem estava no PHP IMA? Vocês estavam no PHP SP IMA? Quem estava no PHP SP IMA? Ih, boa galera, mano. Então, ó, a gente conseguiu as camisetas com o Pokémon. Então a gente vai sortear, tá? Deixa eu mostrar aqui, peraí. E para quem fizer a segunda pergunta, aí, a do evento. Olha que bonita, Beleza? né? Azul, cor do PHP. Mostrou aí? Bom, Wendel, tá ouvindo a gente? Fala alguma coisa aí pra gente saber se seu áudio tá bom. Fala aí, fala alguma coisa aí. Espera aí que seu som tá baixo. Fala um pouquinho mais alto aí. Então, a gente testou aqui. Espera aí, só um pouquinho. Consegue... Tá no máximo ou o Fernando tá no máximo aí? Tá ali em cima. Ô, Fernando, tá no máximo o som? Fala aí, Wendel. Não. Aqui tá baixo aqui, parece que tá baixo aqui mesmo. Esse aqui? Fala aí, mano. Fala alguma coisa aí. Aí, calma. Fala aí. Opa, agora melhorou? Melhorou. Abaixa um pouquinho. Só abaixa um pouquinho o seu microfone aí que ele tá estourando um pouco. Agora melhorou mais? Não, abaixa um pouquinho que é o seu microfone que tá estourando. Ah, sim. E Agora sim. Agora ficou menos pior. Dá pra ouvir, galera? Não? Ele não tá pegando. Fala aí, Wendel. Fala aí. Opa, e agora? Como é que tá o som aí? Ouviram? Agora tá bom. Beleza. Ó. Agora, tá dando pra ouvir agora? Tá dando pra ouvir. Deixa eu só dar um alerta pro pessoal. Deixa eu só falar, pessoal. Como ele tá em Portugal, lá um pouco longe, tá um pouquinho com delay a imagem, tá? Mas o som dá pra ouvir certinho. Então, uma salva de palmas pro nosso palestrante que tá lá em Portugal, então. Valeu, Maravese. Não estou vendo vocês, mas uma boa tarde. Aí, no caso, ainda é de manhã. Aqui eu já almocei, já está na parte da tarde. Então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Wendel. Alguns de vocês podem me conhecer. Ultimamente, eu não estou tão ativo na comunidade open source, mas eu sempre que eu posso, eu participo. E hoje eu vou estar falando aqui com vocês um pouco sobre carreira. Vou dividir aqui, vamos dizer assim, essa conversa, que vai ser rápida, em 4 partes. Eu vou falar em 3 partes. Vou dar algumas dicas aqui para vocês. Vou falar um pouco sobre como são geralmente os processos seletivos para fora do Brasil. Eu já participei de alguns, não só aqui em Portugal. Antes de vir para cá, eu participei em alguns processos seletivos na Alemanha, Estados Unidos, Canadá,
Israel e Holanda. Então, eu tenho um pouco de experiência até nesses processos e vi alguns padrões na maioria desses processos. Vou estar dando algumas dicas para vocês e vou estar falando um pouquinho da experiência de vir aqui para Portugal. Tá todo mundo ouvindo? Tá ok? Estão ouvindo sim. Pode continuar aí que tá tudo certo. Beleza. Ok. Então, primeiro eu vou começar com algumas dicas que vocês já devem até saber, mas é bom estar. Primeiramente, sobre a língua inglesa. O inglês veio me perguntar, quando eu venho para cá, sobre se o inglês é necessário, por exemplo, para estar aqui em Portugal. Em outros países que é a língua inglesa, lógico e óbvio, você precisa saber o inglês. Mas não só nesses países. Para vir aqui para Portugal, a gente precisa ter um inglês muito bom. Aqui em Portugal, eles aprendem o inglês desde cedo, e se você vê um português falando inglês, você acha que é uma pessoa nativa. Eles falam o inglês perfeitamente. E muito ambiente de trabalho é feito também na língua inglesa. Por exemplo, mais um pouco de mim, atualmente eu trabalho como Full Stack Developer aqui na OLX em Portugal. Toda a documentação, toda a parte do código, as demandas, tudo é feito em inglês. A nossa comunicação a gente faz pelo Slack, temos times separados aqui em Berlim e em outros países da Europa, então toda a comunicação é feita em inglês. E a gente tem alguns treinamentos que a empresa oferece. Por exemplo, esse mês passado teve um treinamento aqui na empresa de PHP Unit, feito pelo criador do PHP Unit. E foi totalmente em inglês. Também recebeu um treinamento sobre New Relic, com um desenvolvedor que participa do desenvolvimento do New Relic, e também foi todo feito em inglês. E toda a comunicação também, grande parte feita em inglês. Então, mesmo um país que você não, a língua nativa não é o inglês, como aqui em Portugal, é muito importante saber inglês. Pegando essa de inglês, eu também vou falar um pouco do LinkedIn. Quando eu comecei a procurar algumas oportunidades fora do Brasil, eu não tinha o meu LinkedIn ainda feito no idioma inglês. Quando eu fiz a tradução do meu perfil para o inglês, vamos dizer assim que aumentou mais ou menos uns 80% de visualizações no meu perfil, e muito recrutador de fora começou a conectar, fazer a conexão e mandar mensagens. Então, você ter um LinkedIn, o seu perfil em inglês é muito importante. Se você quer sair do Brasil, o LinkedIn em inglês é extremamente importante, porque o pessoal do RH, eles vão verificar, e se eles verem, gostarem do seu perfil, tiver as skills que eles estão pedindo e tiver inglês, eles provavelmente vão entrar em contato com você, pelo menos para ter um contato inicial. Pode ser que você não seja contratado, pode ser que você participe da primeira parte do processo seletivo, mas você já vai estar sendo visto pelas empresas. Então, ter o perfil em inglês é extremamente importante. Qualquer hora, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só alguém aí parar, falar a pergunta que eu respondo. Sobre certificações. Muitas pessoas me perguntam sobre certificações, se elas valem aqui. Vamos dizer que é a mesma coisa que no Brasil. A certificação, ela não garante que você sabe aquele assunto, porque a prova de certificação, o processo para você fazer a prova, você aprende bastante, porque você tem que estudar bastante. Mas não quer dizer que quem é certificado sabe mais que uma pessoa que não é certificada. Eu mesmo conheço vários profissionais que são excelentes profissionais e que são melhores do que pessoas que têm 3, 5 certificações. Então, isso não é um parâmetro para se comparar.
Porém, a certificação ajuda sim. Em qual ponto? Se um recrutador entra no seu perfil, por exemplo, no LinkedIn, gosta das suas habilidades, e você não tem uma certificação, e ele vai em um segundo perfil, e essa pessoa tem um perfil parecido com o seu, porém tem uma certificação, ela vai dar preferência para essa pessoa. O pessoal do RH, a certificação conta muito para eles na hora de você ser chamado para fazer um processo seletivo. Então, você ter uma certificação, além de ser uma ótima oportunidade para você aprender, porque quando você vai fazer a prova, você estuda bastante. Eu tenho certificação de PHP, e quando eu fui fazer a prova, eu estudei bastante. Eu já trabalhava com PHP há mais de 5 anos, mas o processo para fazer a certificação me ajudou muito, porque eu revi e estudei muita coisa que não usa no dia a dia, mas que é bom rever e é bom você saber. Então, quando eu tirei a certificação, coloquei no LinkedIn e arrumei ele em inglês, eu tive muitas visualizações e muitos contatos me chamaram, que foi quando eu tive a oportunidade para fazer diversos processos seletivos em diversos países, como eu tinha dito anteriormente. Então, a certificação ela não vai garantir que você vai ter um emprego, e ela não vai garantir que você é melhor que a pessoa. Garantir, por exemplo, que por causa de você ter certificação e um cara não ter, se você for pior que ele, por exemplo, em uma entrevista técnica, eles vão chamar a outra pessoa. A certificação conta mais mesmo para o pessoal do RH que vai te chamar para fazer o processo, mas já ajuda bastante. Então, é algo que é bem válido você tirar alguma certificação na sua área, seja qual for a sua área. Então, é algo que é bem válido para conseguir algumas oportunidades, pelo menos para você ser chamado para essas oportunidades, que aí depois você tem a oportunidade de mostrar os seus conhecimentos. Vou falar também um pouco sobre processos seletivos. Como eu disse, eu fiz alguns processos seletivos em diversas empresas e de diversos países. E eu encontrei alguns padrões nessas processos seletivos que eu vou falar com vocês, que pode ajudar alguém. Por exemplo, a maioria dos processos seletivos que eu fiz foram divididos em 3 ou 4 entrevistas. 4 partes, vamos dizer assim. A primeira parte, a primeira entrevista, sempre com o pessoal do RH. O pessoal do RH, eles não estão querendo focar muito na sua parte técnica. Eles geralmente focam mais na sua personalidade. Então, é bom você você pode falar da sua parte técnica, mas foca mais nos seus atributos como pessoa, a sua personalidade mesmo. Porque a parte técnica, quem vai realmente avaliar são outras pessoas. Não, o máximo que pode acontecer, que já aconteceu comigo nas entrevistas, foi eles fazerem algumas perguntas, mas perguntas que o pessoal da parte técnica passaram para eles perguntar. E são coisas básicas. O pessoal do RH não vai... Se eles fizerem alguma pergunta técnica, vai ser alguma coisa muito básica. Então, não precisa preocupar. Geralmente, a segunda entrevista, você já passa para a parte técnica. A parte técnica, geralmente, eles dividem em 2 ou 3 etapas. Mas todas que eu participei, pelo menos tinha uma sessão ao vivo de programação com algum líder técnico da empresa. Então, essa sessão ao vivo, eles geralmente têm algum software, algum programa da própria que a empresa usa, eles te mandam um link e você entra em uma área de trabalho que é compartilhada com ele. Testes de código, e você tem que resolver esses testes. O que mais pega nessa parte, que eu acho que é mais difícil, é por causa do nervosismo. Quando você está ali ao vivo com a pessoa, você pode ficar nervoso e acabar esquecendo, fazendo coisas que você sabe, mas que na hora você acaba esquecendo. Essa parte você tem que ficar calmo, só isso. E fazer o que ele pede.
E geralmente também temos um teste, além dessa parte, um teste que é um pequeno projeto. Nesse pequeno projeto que você vai fazer, vamos dizer assim, que você não precisa fazer algo tão complexo. Geralmente, as empresas pedem para você fazer um pequeno projeto, uma API ou alguma coisa bem simples. Muitas vezes a gente utiliza muitas coisas complexas e que isso pode ser até um pouco prejudicial. Algumas empresas elas preferem uma solução simples para que mostre que você sabe trabalhar, fazer soluções simples. Mas é bom você perguntar isso também antes, se você tem a oportunidade, pergunta quando eles te mandarem o teste. Você pode perguntar: vocês querem uma solução mais simples ou algo mais elaborado? É válido você perguntar, não fica ruim você perguntar, e eu acho que é até importante, porque algumas empresas preferem soluções simples e rápidas do que soluções muito complexas. Então, vai assim da conversa que você vai ter com a pessoa. Sobre processos seletivos, geralmente, no máximo, você vai ter mais uma entrevista, mais uma parte. Não é nenhum teste de código, mas uma conversa técnica. Você vai conversar com essa pessoa. Só um instante, por favor. Vou só pegar a água que está aqui do lado. Alguém tem alguma pergunta enquanto isso, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa antes dele continuar? Ó, levantou a mão ali. Ô, Wendel, eu vou perguntar um negócio para ele lá, tá? Espera só um pouco. Ele levantou a mão lá atrás primeiro. Okay. Sim, desculpa. Pode perguntar. Bom dia. Você falou sobre certificação, mas você não comentou nada sobre graduação. Eles veem alguma coisa disso? Instituição privada, pública, federal? Se eles veem com mais carinho do que a outra ou só olham o mesmo título? Sim. É uma ótima pergunta. Eu esqueci de falar. Aqui fora, ela... Vamos dizer assim, alguns países, vai mais do país. Alguns países, para você conseguir o visto de trabalho, você tem que ter a graduação na área. Portugal, por exemplo, não é necessário. Então, eu não vejo como um ponto extremamente necessário para conseguir alguma coisa. Mas pode facilitar no processo de visto. Os países eles podem dificultar um pouco se você não tiver graduação na área. Porém, nada impede se a empresa entrar com o processo. Isso depende do país. Alguns países a empresa tem que entrar com um processo com o governo para contratar alguém de fora. Quando é assim, ela não interfere tanto, porque a empresa vai mostrar os papéis que comprovar que você tem as qualificações necessárias para estar ocupando aquele cargo. Então, a graduação, eu não vejo ela como extremamente necessária. Porém, ela pode facilitar a sua entrada em alguns países por causa de questões burocráticas. Wendel, vou fazer... a galera quer fazer bastante pergunta. Vou ver quem mais quer perguntar aqui, tá bom? Ok. Quem mais queria? Aqui, né? O pessoal aqui. Se você não ouviu o que ele falou, você avisa, tá, Wendel? Oi? Se você não ouviu o que ele falar, você avisa. Ele tenta repetir. Ok. Boa tarde.
Eu queria te perguntar qual foi o processo seletivo mais complexo que você já fez? O mais complexo, deixa eu ver. Vocês me desculpem que eu tô com a garganta muito ruim. A minha voz tá muito ruim. Mas tá dando pra ouvir? Tá sim, tá dando pra ouvir sim. Eu fiz um processo seletivo para uma empresa dos Estados Unidos, para o Vale do Silício, uma vez. Eu acho que foi o mais complexo. Foram 4 etapas. Desde a primeira etapa, mesmo com o RH, eu tive alguns pequenos testes técnicos e foi um processo complexo, porque tirando a primeira etapa, que foi com o RH, todas as outras etapas foram sessões de código ao vivo, que deixam muito nervoso. E então, essa parte, manter a calma é essencial, porém, muitas vezes não consegue. Eu mesmo, essa foi a segunda entrevista que eu fiz para fora do Brasil, e eu fui até a última etapa do processo. Essa com RH e passei. Eu fiz uma sessão de código ao vivo sobre front. Eu fiz uma conversa técnica com o líder técnico e passei. Quando chegou na última etapa, que era uma sessão de código ao vivo, projeto, eu estava muito nervoso, porque eu sabia que era a última etapa, e era eu e outra pessoa. Eu não via o código da pessoa, mas éramos 2 pessoas competindo. E, infelizmente, nesse último processo, ela saiu um pouco melhor que eu. Gastei um tempo muito grande para fazer, e então a pessoa ficou na minha frente. Mas, geralmente, essa foi o único processo que foi dessa maneira. Nenhum outro processo eu tinha visto de essa competição, vamos dizer assim. Pessoal, vamos lá. Mais uma última pergunta. Fazer a última pergunta, Wendel, para a gente manter o cronograma aqui, para dar tempo de o pessoal ir almoçar, tá? Sim. Quem que tá? É que o pessoal levantou lá a mão, mas depois o Wendel passa o contato dele, vocês conseguem perguntar. Sim. Boa tarde. Na verdade, são 2 perguntas. No seu caso, você conseguiu a sua vaga pelo LinkedIn mesmo, ou foi por algum outro lugar? E o que você valoriza mais? O LinkedIn como para conseguir novas vagas ou algum site específico? Essa minha vaga eu não consegui pelo LinkedIn. Foi até engraçado, porque essa vaga eu consegui pelo Facebook. É estranho. Um amigo meu, de alguém que estava aqui em Portugal, com essas vagas. E eu entrei em contato, mandei o currículo, e eles me chamaram para fazer o processo seletivo. A primeira etapa do processo seletivo, quando eles mandaram o e-mail, eles iam fazer a análise do currículo e do meu perfil do LinkedIn e do GitHub. E depois poderia passar para as outras etapas. Então, eu fiz essa etapa, fiz também a conversa com o pessoal da RH, fiz uma conversa técnica, 2 conversas técnicas e um projeto. Então, eu vim para cá. Sobre a segunda pergunta. Eu não sei se eu entendi direito, porque deu uma pequena cortada, mas você perguntou se valoriza mais o perfil no LinkedIn ou um site por você. Foi isso mesmo? Foi isso aí mesmo, Wendel, foi isso aí. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu tenho tanto um site pessoal quanto meu LinkedIn. Eu não, assim,
seja mais importante que o outro, porém, o que mais oportunidades LinkedIn. Ô, Wendel, só repete a última parte que nele está que os cortando. recrutadores... Oi? Repete a última parte que cortou muito. Eu não consegui entender o que você falou, Maravilha. Repete a resposta que você estava dando desde o começo, porque travou. Assim, eu acho que o LinkedIn e o seu site pessoal, eles se completam. O LinkedIn é um pouco mais importante para você conseguir a oportunidade, porque no LinkedIn são onde os recrutadores, os profissionais. E se você faz um LinkedIn e nele você coloca o seu site, você tem que ter os dois. Porém, o LinkedIn vai ser a porta de entrada, que é onde a pessoa vai achar você, vai achar seu perfil, e o seu site pessoal vai ser a complementação, vai ver sobre você, seu trabalho e suas skills. Então, eu acho que é importante você ter sempre os dois. Deixa o LinkedIn desatualizado, o site pessoal desatualizado, que é muito importante no mínimo um mês, você verificar o seu LinkedIn e o seu site pessoal e ver se não precisa de alguma atualização. Complementa o outro. Show. Wendel, só uma última, só complementar essa pergunta que ele fez. Tem algum, além desses sites que você falou, tem algum outro site de vagas? Que você usou ou não? Não, que eu usei não. Tem alguns sites, de cabeça agora eu não lembro, mas tem alguns sites que são de consultorias de RH que são especializadas em TI. Alguns desses sites têm lugar para você cadastrar o seu currículo e quando tem alguma vaga que encaixa no seu perfil, eles entram em contato com você. Mas a porta principal sempre foi o LinkedIn. E apenas complementando, depois que eu mudei o LinkedIn e coloquei que eu estou morando aqui em Portugal, aqui na Europa, eu recebo no mínimo umas 4 oportunidades de trabalho por dia aqui. Quando você consegue vir para cá ou para algum outro país, os países que estão perto ou até mesmo dentro do próprio país começa a te procurar bem mais do que quando está, por exemplo, no Brasil. No Brasil, eu recebia pelo menos umas 3 propostas de trabalho para fazer o processo seletivo por semana. Depois que eu atualizei o LinkedIn e deixei ele, vamos dizer assim, de uma forma apresentável. Mas uma coisa muito importante é você não mentir hora nenhuma. Você não pode ter medo de falar, por exemplo, eu não trabalho com tecnologia, coisa. É mais válido você ser sincero e falar que você não conhece uma coisa do que você mentir que quando chegar numa entrevista técnica, você não saber responder nada. E isso acaba queimando o importante. Beleza, cara. É isso aí. Bom, pedir pra galera dar uma salva de palmas pra você sentir aqui a galera te assistindo. Valeu. Só complementando, o mercado, falando um pouco aqui do mercado de trabalho aqui, o mercado de trabalho aqui está muito bom, tanto em Portugal quanto toda a Europa. Tem muita vaga em aberto, para preencher essas vagas. Se depois alguém quiser entrar em contato comigo, posso até tentar ver se ajudo a pessoal aqui. O meu hub é Wendel Adriel, tudo emendado, Wendel com W, 2 L's, Adriel. No LinkedIn, se você colocar Wendel Adriel, você deve me encontrar também. Mas eu vou passar os links para o Marabé e depois
vocês antes passando aí no telão os contatos. Pode ser, Marabés? Pode sim. Eu passo aqui. Aí eu passo pra galera. Só fala o seu e-mail, cara. Às vezes as pessoas confiam mais em e-mail. Fala seu e-mail. Meu e-mail é wendeladriel, tudo emendado, .ti.com. Beleza. Ótimo. Show. Então, cara, é isso. Muito obrigado. Quem tiver pergunta, quem quiser depois falar com ele, entre em contato. Só uma coisa que eu queria falar sobre isso que ele falou de currículo. Beleza. Isso, o currículo. Tanto, sim, alguma dúvida? Tanto no Facebook, LinkedIn, GitHub, geralmente eu sempre utilizo o Wendel Adriel como nome de usuário. Você procurando lá, você deve me achar fácil. Ok. Então é isso daí. Uma salva de palmas então, galera. Novamente para eles. Valeu, Wendel. Boa tarde aí, bom evento. Valeu. Valeu, falou. Só uma coisa, galera. Ele falou esse negócio de currículo, e eu acho muito importante. Ele criou um projeto open source que chama Dev Curriculum, se eu não me engano. Alguém já viu esse repositório? Alguém conhece? Quem conhece e já viu falar, levante a mão. Ele foi um dos trends na semana passada, ou retrasado, sei lá qual que foi. Estava competindo com o Codecast dos caras ali. Mas é bem interessante. Quem depois tem dúvida e tal, e quiser saber lá, é como você desenvolver você já tem um currículo pronto para desenvolvedor, das skills que você tem, etc. E tal. Eu acho bem interessante dar uma olhada. Beleza? Cadê o Isa? Agora a gente vai ter a palestra do Isa. Chega aí, Isa. Dá para você ir arrumando aqui? Consegue ir arrumando? Põe aí, só. Agora é a hora da verdade, irmão. Põe aí. Quem aí já ouviu falar Laravel PagSeguro? Levante a mão. Olha. E aí, Isa? Você se sente famoso? Sucesso. Você se sente famoso? Sucesso, famoso. Bom, Isa vai falar um pouco sobre como criar pacotes com Laravel e tal, que é uma coisa bem interessante. E ele é um dos mantenedores da Laravel PagSeguro. Está aqui no braço. Aqui, ó. Faz quanto tempo que soltou aquela última versão? Faz uns meses já, né? Uns 2, 3 meses? Mais? 5 meses já. Eita, porra. Vamos falar que é 3. Bom, faz uns 3 meses já que lançou. Ó, falta você pôr isso aqui. Ó. A última release, põe isso aqui. Ó. A última release do Laravel PagSeguro. Tem um pessoal cobrando lá bastante coisa, lá do checkout transparente, tal. E é uma dica, tá, pessoal? Se vocês usam integração com o PagSeguro, se vocês precisam fazer isso, fala com ele, tá? Cobra ele, depois ele vai passar o e-mail, já fala direto, nem precisa abrir issue, já enche o saco no e-mail mesmo, que ele resolve, tá? Ele criou esse pacote especialmente junto com o Michael. O Michael é o criador oficial, mas eu e o Isaac, a gente tenta manter essa lib. E é bem interessante. Ela é uma camada na API do PagSeguro. Então ficou uma maneira mais fácil de você usar com o Laravel. Tá? O Isa vai falar mais para frente, ele deve falar mais sobre isso lá para frente. E não só sobre Laravel PagSeguro ele vai falar sobre como criar pacotes em geral como um todo. Pode ver. Beleza?